Coceira no nariz. Nossa. Bom dia. Bom dia para todo mundo que vai chegando. Bom dia, muito bom dia para todo mundo que vai chegando aí. Sabadão, né? Domingão vai chegar, fim de semana. Normal que a live tenha um pouco menos de pessoas, tá todo mundo aí dormindo e tal. E lá, engraçado, né? Lá no DaVinci eu converso muito com os meus alunos sobre essa quebra de rotina e como essa quebra de rotina tende a ser nociva no nosso organismo, né? Bom dia para todo mundo que entrou aí, a live dos campeões. Bom dia, Aninha. Bom dia, Pati. Bom dia, Regi. Bom dia, Vander. Gabriel. Todo mundo. Ivone. Todo mundo que tá chegando. Bom dia, um dia maravilhoso para vocês. E é um desafio até para mim. Bom dia, Luiz. É um desafio até para mim a questão do hábito, de manter o hábito. Isso acontece. Você passa a semana toda focado, acordando no mesmo horário. Bom dia, Vander. Você acorda no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. E sei lá, imagina que a gente acorda aqui às 5 da manhã, aí medita, faz as orações, toma um café e alonga, etc. E aí você, não sei por que você acha, você se dá a liberdade de... é fim de semana, deixa eu acordar um pouquinho mais cedo. Aliás, perdão, deixa eu acordar um pouquinho mais tarde, né? Bora botar fim de semana aí pra acordar umas 8, umas 9, umas 10. E o problema disso, o grande problema disso, é que, fisiologicamente falando, o teu corpo ele não reconhece isso. O teu corpo ele não reconhece isso. Pro teu corpo é segunda, terça, pro teu corpo tanto faz. Talvez na tua forma de consciência tu visualize como fim de semana. Mas fisiologicamente pro teu corpo os dias são sempre iguais. E aí quando chega segunda-feira, o teu corpo sente essa quebra de rotina. O teu corpo sente o impacto dessa alteração que você fez no relógio biológico. Algo muito parecido com um fuso horário. E se você reparar, gente, segunda-feira é o dia que a maioria das pessoas estão quebradas. Cansadas. Preguiçosas. Quando na verdade, teoricamente, pensando no nível de trabalho, deveria ser o dia em que o cara deveria dar o máximo de energia dele, entendeu? Teoricamente ele deveria dar o máximo de energia dele. E aí segunda ele vai, quando tá lá pela quinta-feira ele começa a ficar mais cansado. Só que com o ser humano é o contrário. Segunda-feira ele tá preguiçoso, aí começa a acordar na terça, quarta-feira ele tem um pico de produtividade. E aí ele começa a relaxar de novo e já tá pensando no fim de semana. Então, isso nem é necessariamente o tema da live de hoje, mas fica pra você essa visão de disciplina, entendeu? Você precisa automatizar a disciplina não somente para executar, mas para manter o teu pico de energia constante. Todo fluxo de energia que você dá no teu corpo desigual gera compensações. Então, se eu subo meu nível de energia muito alto, meu nível de energia vai cair. É o aluno que passa a dieta a semana inteira e do nada ele dá um pico de energia quando ele faz a refeição livre dele.
Na verdade, os nossos alunos fazem várias refeições livres durante 3 dias seguidos. Segunda-feira o cara tá um lixo. O cara tá acabado. Então, que fica essa visão para vocês. Então, eu quero todo mundo na live de amanhã, porque a gente vai falar sobre MVP, certo? Que é um conceito utilizado para algumas empresas, que você pode utilizar no teu negócio, que você pode utilizar na hora de você quebrar os teus medos para construir teus conteúdos, para fazer teus vídeos, para fazer teus... Mas é também muito utilizado para a tua própria vida, certo? Que é máximo viável possível. Que é o que eu preciso realmente para começar? O que eu precisaria... o que eu precisaria eventualmente para vir aqui fazer uma live? O que eu precisaria para escrever um conteúdo? O que eu preciso para realmente ter resultado naquilo que eu quero? Qual é o mínimo? Tem um mínimo, não tem? E a gente vai falar sobre isso amanhã, um assunto poderosíssimo, e eu vou dar a introdução às camadas do medo. Porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de medo, né? Tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo da pobreza, tem gente que tem medo da solidão. E cada um desses medos tende a provocar variáveis de sentimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é o meu caso. E é o caso da maioria das pessoas que sofrem de ansiedade. Toda vez, eu sou uma pessoa que me ligo muito com o futuro. Okay? Eu tendo a me ligar muito com o futuro. O passado para mim é um tanto indiferente, agora eu tendo a me ligar muito com o futuro. Toda vez que eu iniciar um projeto, toda vez que eu faço qualquer coisa, inclusive essa live aqui, eu já coloco inconscientemente a minha mente projetada lá na frente. Lá na frente. Eu faço a live no primeiro dia e aí de repente eu estou pensando, meu Deus, como é que vai ser daqui a 21 dias? Como é que vai estar? Número de gente seguindo, número de gente interagindo. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? E isso começa a ficar ansioso. Isso começa a mexer com a tua cabeça. Isso começa a te deixar neurótico. E essa ansiedade começa a produzir reações fisiológicas no teu corpo. Tu começa a ter insônia. Tu começa a não se concentrar nas atividades do dia a dia. Tu não começa a conseguir ler, tu não começa a conseguir produzir, tu começa a ter compulsão alimentar para compensar esse estresse. Essa percepção do futuro provoca ansiedade. Ou de repente acontece talvez com um aluno de vocês que o cara chega na academia, o cara já está pensando quando ele vai subir no Mister Olímpia. Meu Deus, como é que vai ser quando eu chegar aqui? Ou a pessoa que, sei lá, a pessoa compra um livro e ela já compra 10 livros porque ela está pensando, não, assim que eu acabar esse livro eu já estou pensando quando é que eu vou chegar lá naquele 10º livro. E a pessoa que compra milhares de livros e nunca lê nada. Ou os maníacos dos PDFs, né? O professor quer ter 200, 300 PDFs arquivados na expectativa de ler, o cara nunca lê nada. Aí o cara fica lá olhando, admirando todo aquele conteúdo que ele tem e pensando, quando eu ler vai ser tão legal, quando eu me tornar referência vai ser tão legal, quando eu falar desse assunto vai ser tão legal. E aí o cara nunca consegue fazer, porque ele não foca no presente, ele não foca no entendimento de que ele tem que ler hoje, de que ele tem que produzir uma coisa hoje, de que ele tem que fazer hoje. Ele fica só pensando no futuro. E como ele só pensa no futuro, ele começa a olhar as pessoas que têm a visão de futuro dele. Ele começa a olhar as pessoas de sucesso, as pessoas de resultado, as pessoas magras, as pessoas que chegaram onde ele quer chegar. E eventualmente ele vai começar a se comparar e perceber que ele ainda não está lá. Isso frustra, isso deprime. Então normalmente pessoas que têm essa visão de futuro, de ansiedade, tendem a desistir de projetos com muita facilidade. Porque se no segundo dia do meu projeto eu não estou onde eu queria estar, já é desinteressante para mim. Isso serve para você, serve para os seus alunos, serve para as pessoas que estão ao seu redor, quando você conversa com essas pessoas. E tá, Júlio, o que eu faço? É meio óbvio a gente falar assim, foca no presente, né? Ah, Júlio, foca no presente, é tão simples assim. Não é simples assim. Como eu conversei com... Exatamente. A depressão, Luan, está muito relacionada a não necessariamente a visão do futuro, mas a alimentação do passado. Entendeu? A alimentação do passado. Por exemplo, sou faixa preta.
Eu já tive um físico incrível. Muitos anos atrás já tive num nível muito bom de condicionamento, faixa preta, era muito bem condicionado. E se eu fosse o tipo de pessoa que me apega ao passado, eu diariamente ficaria olhando as minhas fotos, eu diariamente ficaria lembrando das experiências e pensando assim, por que eu não consigo mais fazer aquilo? Por que eu não sou mais capaz de gerar o nível de energia que me fez chegar naquele lugar? E essa valorização excessiva do passado faz com que eu também não foque no presente. E aí eu começo a me deprimir, porque eu não começo mais a gerar picos de energia. Eu começo a roubar a minha energia. Entende? Então são variáveis. São variáveis do medo. Olha que interessante. É medo, mas são variáveis do medo. E é importantíssimo que você entenda a natureza do teu medo. O Abraão vai falar isso com muito mais maestria que eu. É entender a natureza do medo. Eu tenho que saber exatamente qual que é de onde é que vem a natureza desse meu problema. E aí vem muito na questão que a gente vai conversar hoje, que é o seguinte, eu falei ontem para vocês sobre experiências, né? Experiências que moldam. Inclusive, a presença da minha mãe na live foi sensacional, porque vocês puderam inclusive ver como é que ela lida comigo. Ah, é o menino gênio. Ah, o Júlio sempre foi o melhor da escola. Ah, o Júlio fazia milhares de coisas. Ah, o Júlio era incrível. E aparentemente aquilo esconde, e aquilo é bonito, é a mãe que cuida do filho, que ama o filho, mas aquilo esconde algo muito corruptivo. Aquilo esconde um super protecionismo. Aquilo esconde uma necessidade de colocar o filho em uma escala superior. Às vezes para suprir a ausência de algum sentimento que não existe em outros lugares. E quando isso acontece, é quando o pai talvez comete o maior crime com o filho. O maior crime com o filho. Que é colocar na cabeça do filho de que ele é bom, de que ele é o melhor, de que ele é a prova de falhas. Meu filho não pode errar, meu filho é um gênio. Meu filho é super criativo. Meu filho nasceu para ter sucesso, nasceu para ter resultado. Ninguém bate esse menino. E aí você vai querendo... Eu sempre fui um cara com ego muito inflado. Os 2 últimos anos eu mudei absurdamente. Eu era um cara com ego infladíssimo. De olhar para as pessoas aqui. Isso vem de família. E o importante disso, gente, que a gente vai discutir aqui hoje, é você entender como a forma como as pessoas te tratavam e te moldaram no passado transforma como você vai ser de hoje para frente. E aí que mora o segredo. Às vezes a gente não sabe disso. Eu poderia não dar atenção para isso. Eu poderia simplesmente me preocupar com quem eu sou hoje e tentar mudar o hoje. Sem entender que esses meus comportamentos atuais são reflexo do meu passado. Se você fez a atividade de ontem, se você tentou conversar com alguém perguntando como é que você era, você vai ver que às vezes o que as pessoas dizem de você não condiz com a realidade que você é. Às vezes as pessoas te dizem que você é uma pessoa incrível, extrovertida, animada, e quando você vai comparar com hoje, é completamente diferente. Você pensa, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para ser desse jeito? No meu caso, quando eu revisto essa capa do super-homem que não pode falhar, o que eu faço? Eu vou querer manter-me à prova de balas. E aí eu não vou para o campo de batalha. Eu não interajo com as pessoas. Eu não me torno protagonista. Por quê? Porque eu sei que se eu falhar, eu vou estar indo totalmente contra aquilo que me disseram no passado. É a pessoa que fala, eu tenho um mega projeto, eu sou foda, eu sou incrível, o meu projeto é espetacular. Só que a pessoa nunca tem coragem de colocar esse projeto para frente porque ela inconscientemente tem medo de que o projeto fracasse, de que o projeto dê errado, de que o projeto dê uma merda. E aí imagina você quando você descobre o seu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas
a fazer tal coisa. E imagina você colocar esse projeto na frente e você descobrir que você é péssimo nisso. E você descobrir que você é um lixo nisso. Que você não tem as habilidades para isso. É frustrante, não é? E aí você pensa, o que eu vou fazer da minha vida se aquilo que eu nasci para fazer eu não sei fazer? E aí a gente prefere se esconder. Nossa, eu tenho a quantidade de professores que chegam para mim e falam, Júlio, eu fico muito triste porque eu sou muito inteligente, porque eu estudo muito, porque eu sei que eu tenho muito mais capacidade que esses meus colegas. E aí esse professor se reveste nessa crença de que ele é bonzão, de que ele sabe tudo. E ele prefere afirmar aquilo para si mesmo, ao invés de colocar a prova, porque é muito mais confortável. É muito mais confortável eu achar que sou uma coisa do que tentar provar aquilo. E contra resultados não se argumenta. E tá, Júlio, como é que eu vou descobrir isso, velho? Eu quero primeiro mostrar para vocês o livro que me deu essa girada de chave, tá? Violenta. Que é esse livro do Paulo Vieira, Fator de Enriquecimento. Tá? Um livro espetacular, livro simples, um livro que se você ler da forma correta, que se você ler sem dogmas, sem paradigmas, você vai absorver absurdamente o que ele tem a dizer. Um livro espetacular, indico que vocês busquem essa leitura. E o livro, obviamente, fala sobre dinheiro, mentalidade. O livro me cativou sobre uma ideia específica. Só que durante o livro, eu me surpreendi. É quando você vai num restaurante e você paga baratinho no restaurante, só que no final da experiência tu fala, cara, como é que pode isso ser tão barato? Foi a melhor experiência de toda a minha vida. Então o livro me surpreendeu dessas formas. E no livro eu descobri uma coisa. Eu descobri sobre essa questão das naturezas. Como é que você se via no passado? Como é que as pessoas te viam no passado? Como é que as pessoas te moldaram? E eu devo confessar para vocês que antes da morte do meu pai, do falecimento do meu pai, eu sempre tive um problema muito grave. Porque eu olhava as pessoas tendo as referências, né? Meu pai é uma referência, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu não conseguia enxergar uma visão paterna de poder. Eu não conseguia enxergar essa visão. A minha mãe sempre foi a visão de poder no lar. O sexo feminino sempre foi o sexo dominante no lar. Meu pai era vazio, era apático, até porque eu reconhecia muito os últimos anos de vida dele. E eu internalizei aquilo na minha cabeça, de que meu pai não era uma figura de poder, de que meu pai não tinha nada para me inspirar. E eu fui crescendo com aquilo. Eu fui desenvolvendo com aquilo. E eu tive uma dificuldade tremenda de tentar descobrir o valor do meu pai. Porque inconscientemente o valor do meu pai é o valor que eu deveria projetar para mim, para as minhas experiências. E nesse livro eu consegui descobrir esse valor do meu pai. Eu consegui descobrir quais foram as exatas lições que ele me ensinou no processo, que me moldaram no que eu sou hoje. E o livro proporciona pra gente uma experiência incrível, que chama Carta de Perdão. Você vai ver isso em diversos cursos de coaching, diversas formações, e não é necessariamente na Carta de Perdão que eu vou focar, mas é necessariamente em você entender uma coisa, ok? Em você entender uma coisa. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o defeito dos nossos pais. A gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer que a forma como nós estamos hoje, vivemos hoje, está relacionada com a forma que os nossos pais viveram, que os nossos pais nos criaram. E às vezes você pode ter uma mãe que te privava de fazer as coisas, você pode ter um pai que não te ensinou algumas coisas, você pode se sentir mal porque a sua mãe dizia que você não devia fazer tal coisa e você se sentia frustrado porque você queria fazer aquilo. E a sua mãe de repente te deixou tímido, o teu pai de repente te deixou com medo de fazer as coisas.
E o que acontece é que quando você entende que por mais que eles estivessem errados, a culpa não é deles, você avança. Como assim, Júlio? A culpa não é deles. Tu acabou de falar que eles são vilões e a culpa não é deles? Exato. A culpa são dos teus avós. A culpa são dos pais deles, que desenvolveram as mesmas crenças neles. E a culpa também não é dos avós. É dos pais dos avós. E assim vai. Tem um preceito na PNL incrível que diz que toda ação tem uma vontade positiva. Então, aprenda isso. Aprenda isso. Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você vai crescer na tua vida. A pessoa pode te fazer o maior mal do mundo. A pessoa pode te agredir da pior forma. Ela não faz aquilo porque ela quer o teu mal. Ela faz aquilo porque ela quer o teu bem. Que louco, velho. A pessoa me bate. A pessoa me impede de ser feliz. Ela quer o meu bem. Ela quer o teu bem. Porque na vida que ela viveu, nas experiências que ela teve, ela não quer que você viva da mesma forma e ela te protege. E como ninguém ensinou para ela outra forma de educar, às vezes ela acha que a única forma de te proteger é te bater. Como ela não consegue conversar, como ela não consegue argumentar e te ensinar valores, ela acha que a única forma que ela tem de te proteger é impedindo que você vá para os lugares, que você viva as experiências. A minha mãe sempre falou isso aqui para mim. Meu filhão, o problema não é com você, o problema é com o mundo. Quem já escutou isso dos pais? Comenta aí embaixo se você escutou isso do teu pai. Filhão, o problema não é contigo. Filhão, o problema não é com você. Eu não tenho medo de você se dar mal, porque eu confio, você é maravilhosa, você é inteligente. Eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo do que as pessoas podem fazer com você. E você cria a pessoa numa bolha. Você cria a pessoa numa fragilidade. Você impede a pessoa de agir. Só que a partir do momento em que eu entendo e que eu tenho um profundo entendimento de que meus pais foram culpados na forma como eu me vejo hoje, eu faço aquilo que a maioria das pessoas não consegue fazer, que é ser profundamente grato pelaquilo que eles fizeram. Porque aquilo que eles fizeram vai fazer com que eu construa o meu hoje. Acredite, se eu estou aqui fazendo essa live hoje, se eu decidir impactar vidas, se eu decidir ajudar professores, se eu decidir entregar esse momento para vocês, foi porque eu fui motivado em fazer exatamente aquilo que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou uma coisa, eu falei, eu não vou fazer desse jeito, eu vou me libertar disso. Eu vou fazer exatamente o contrário. Porque se eu sei que aquilo que ela fez não me levou num lugar legal, é óbvio, eu preciso fazer o contrário. Se eu aprendi que me levar a tal lugar não me fez crescer, eu vou fazer o contrário. Então, é de profundo valor quando você entende tudo que te fizeram com o passado, e não significa que você vai conviver com essas pessoas, não significa que você vai estar do lado dessas pessoas, significa que você vai utilizar isso como força motriz para o teu crescimento. Tudo que aconteceu no teu passado não pode ser corrigido. Você não pode voltar atrás naquilo que aconteceu. Já aconteceu, gente. Você já apanhou? Você já foi privado de viver experiências? Você já foi privado emocionalmente de aprender as coisas? Já foi. Você não tem o que fazer mais. Só que talvez
Talvez se você não tivesse sido privado dessas experiências, você não daria tanto valor a isso. Talvez se eu não fosse privado de interagir com as pessoas, talvez se eu não fosse privado de dar o meu melhor no ambiente, talvez se a minha mãe nunca tivesse me ensinado que eu sou o melhor e que ninguém pode me bater, eu nunca teria me preparado para fazer o contrário. Eu nunca teria verdadeiramente dado atenção à importância da humildade, à importância do aprendizado, a importância de respeitar as outras pessoas, a importância que esse valor timidez tem e como a gente tem que lidar com isso. E Júlio, o que eu faço, velho? O que é que eu preciso fazer hoje? Você precisa entender uma coisa. A tua família é uma árvore genealógica, ok? A tua família é uma árvore genealógica. Tudo que você vive hoje, inconscientemente, você já viveu, os seus pais já viveram, seus avós já viveram. Porque os feedbacks e os comportamentos são os mesmos. Não tem o que fazer. Você tem a escolha hoje de continuar sendo essa folha da árvore. Você tem essa escolha. Eu vou continuar sendo a folha da minha árvore familiar. E vou dizer que não, mas inconscientemente vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. E os meus filhos vão fazer a mesma coisa com os meus netos e por aí vai. E aí, se você descobre que você nasceu numa árvore ruim, você pode ficar nessa semente se você quiser. Nessa folha se você quiser. Agora, se você nasceu numa árvore boa, tudo bem. Tá tudo bem, vai mudar pra quê? Você tem hoje a escolha. Todos os dias quando você acorda, você tem a escolha de entender que você pode se desgrudar dessa árvore. Que você pode cortar o mal pela raiz. Que você pode se transformar numa semente e plantar a própria árvore da tua história. Você hoje pode ser o responsável por ditar exatamente o caminho de prosperidade, de legado que os teus filhos, que os teus netos e todo o teu legado vai ter. Você pode ser protagonista ou você pode ser somente um agente passivo. Você tem a oportunidade hoje de fazer diferença na tua história. Você tem a oportunidade de pensar hoje, pegar todas as tuas experiências e fazer diferente. Gente, decidir quebrar esse vínculo com a família é muito pesado. Porque como a gente tem a nossa família, os nossos pais como heróis, é difícil você abrir mão do herói. Às vezes os nossos pais não querem isso. Eles ficam mal e eles vão atrás de você. Filhão, por que você está fazendo isso? Por que você não escolheu a carreira que eu quis para você? Por que você não fez o concurso público? Por que você não mora com a mamãe? Por que você não visita a mamãe todo dia? Por que você não segue os conselhos do papai? Por quê? E uma vez eu estava na casa, na família da minha esposa, e um dos tios dela falou assim: vocês têm que fazer aquilo que os adultos fizeram. Olha só, os adultos já fizeram o caminho deles. É fácil, é só você repetir que vai dar tudo certo. E aí eu pensei, caraca, é verdade, velho. É só repetir o caminho dos adultos que vai dar tudo certo. É só repetir. Só que eu olhei pra ele e falei assim, eu não quero essa vida, de jeito nenhum. Eu não quero essa vida. E eu sei exatamente que eu vou fazer o contrário. Então, gente, seja o protagonista da tua própria história. Seja aquela pessoa que vai ditar a regra, que vai ditar a mudança da tua família nos próximos anos. Todo dia que você acorda, você tem a oportunidade de regar essa tua nova história, de fazer escolhas diferentes. De fazer escolhas diferentes. Você tem essa oportunidade, basta abraçar. E
A nossa hashtag de hoje é Eu Sou Semente. Eu sou semente. Eu não quero mais fazer parte eu não quero ser folha de uma árvore que não está me levando para onde eu quero. Se ninguém na tua família obteve o sucesso financeiro que você quer, tem alguma coisa no comportamento familiar ali que não está batendo. Se todo mundo na tua família é concursado, se todo mundo na tua família é triste, se todo mundo na tua família reclama da vida, isso não vai te levar para onde tu quer. Se todo mundo na tua família é fechado, se todo mundo na tua família não conversa sobre os problemas com os outros, se todo mundo na tua família acha que é melhor que todo mundo, você repetir simplesmente isso não vai te levar aonde você quer. Então é isso. Eu sou semente. Gente, tem uma novidade para todos vocês, ok? Novidade importantíssima. Assim que acabar essa live, eu vou colocar lá nos stories, vou colocar o arrasta para cima e você vai ter a oportunidade de participar do grupo exclusivo aqui do desafio, tá? Onde eu vou soltar todo dia lá mentalidades, onde eu vou soltar para vocês as aulas gravadas, para vocês poderem assistir depois, para vocês poderem anotar, para vocês poderem compartilhar essas experiências. Ok? Então, você vai arrastar para cima e você vai aproveitar para fazer parte dessa interação. Porque interagir em grupo é importantíssimo. Deixa eu ler o que o Carlos falou aqui. Acredito que passei no concurso público, me peguei o resultado dele. Exatamente, velho. Exatamente. Eu estava até brincando ontem. E aí, óbvio, eu tenho que valorizar as coisas que minha família me ensinou, né? Essa minha visão empreendedora, essa minha visão de tocar o dane-se pra tudo, vem da minha mãe. A minha família não tem uma formação acadêmica. A minha mãe fez química, mas emocionalmente falando é indiferente pra gente, entendeu? O meu pai fez química, mas o meu avô falou assim: faculdade é coisa de vagabundo. Vai fazer faculdade pra quê? Faculdade é coisa de vagabundo. Meu avô era militar, né? Meu avô foi da aeronáutica e na época que meu avô era da aeronáutica, o Brasil estava como a gente sabe que estava. E ele falou: faculdade é coisa de vagabundo. Então meu pai abandonou a faculdade e foi trabalhar. E meu pai foi um puta vendedor. Meu pai foi um vendedor espetacular. E olha que legal, depois que eu eliminei todo o remorso que eu tinha na minha vida por ver o meu pai apático, eu consegui voltar pro meu passado e me lembrar de como meu pai era. Um cara vendedor, um cara persuasivo. Eu me lembro, essa cena é maravilhosa, eu me lembro perfeitamente do meu pai em pé para mim quando eu era pequeno com a minha irmã e treinando as palestras que ele ia dar para os doutores. Porque ele trabalhava em empresa de medicamentos, ele trabalhou na She, que era uma empresa de medicamentos. E eu me lembro como é que ele se preparava para a palestra. E eu aprendi com meu pai, e depois que eu descobri o que meu pai me ensinou, eu falei: cara, é isso. Eu aprendi sobre preparação. Olha que isso, velho. Eu não vou chegar num canto e falar qualquer coisa, eu tenho que ter preparação, repetição, execução. E aí eu descobri que meu pai me ensinou valores profundos como amabilidade, escutar o outro. Calma lá, deixa eu entender o que esse cara quer me dizer. Então quando você passa a respeitar aquilo que os seus pais viveram, você começa a enxergar valores que talvez você preferiu esquecer porque era mais fácil apontar o dedo. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Um bom sábado maravilhoso. Amanhã não percam, tá? Nós vamos falar sobre máximo valor possível. O que é que eu preciso fazer para começar qualquer coisa? O que é que eu preciso fazer para iniciar qualquer coisa? É escrever um parágrafo, é escrever um post, é fazer um story, é criar um produto na Eduz. O que eu preciso fazer para começar, para quebrar a barreira do perfeccionismo, que também é um reflexo do medo? Amanhã a gente tem encontro marcado. Acabou aqui, arrasta para cima e entra lá no grupo, tá? Hashtag Eu Sou Semente.
Obrigado, gente. Um dia maravilhoso para todos vocês. Abraço.